Salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma entrevista. E dessa vez nós voltamos lá para o Rio de Janeiro, lá para a região de São Gonçalo, Niterói, aquele pedaço todo lá, porque no final das contas os autores do artigo que nós vamos conversar são todos eles professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá da Faculdade de Formação de Professores, lá em São Gonçalo. Todos geógrafos, todos com o mesmo defeito, o mesmo problema, as mesmas dificuldades. Então, nesse jogo todo, entre nós aqui, um paulistano da Gema e os cariocas lá do outro lado da nossa linha, nós vamos então conversar sobre um artigo que tem um título razoavelmente longo. Ele é chamado de Alguns Apontamentos para uma Crítica da Educação à Distância na Educação Brasileira em Tempos de Pandemia. Então, bom, educação à distância, educação brasileira em tempos de pandemia. São três coisas que juntou aqui, virou uma discussão muito legal, muito interessante, que a gente vai conversar com um dos autores. Os autores, no caso que nós vamos conversar com ele, é o Astrogildo Luiz da França Filho, mas tem mais dois, o Charles da França Antunes, que também participou da escrevinhação, e o Marcos Antônio Couto, Campos Couto, que já tivemos aqui uma entrevista há pouquíssimo tempo com ele sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, mais ou menos, vocês já podem imaginar por onde que essa coisa está andando. O Marcos Couto está no meio, o Astrogildo falando aqui, o Charles também já fez entrevista com a gente, só num podcast, já numa fase já do ano passado, mas aqui, acho que dos três, o único que está estreando aqui nessa nossa conversa é o Astrogildo. É justamente ele que está do outro lado da linha. Eu vou pedir para ele se apresentar, apresentar aí os autores, falar um pouquinho com a gente. Astrogildo, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por você ter topado. No final das contas, esse é sempre um esforço, né? A gente tem que dispor de tempo e também, assim, às vezes as pessoas não querem ser entrevistadas, mas, de qualquer maneira, como eu já entrevistei os três, eu já sei que a hora que eu estiver desesperado, eu sei aonde que eu vou atrás, né? Mas, assim, eu queria passar a palavra para você, agradecendo a sua presença aqui com a gente, né? Para você, mais ou menos, contar um pouco de você e um pouco do grupo, este trio, né, com quem você se envolveu aí para escrever esse artigo. Vai lá. Bom, Douglas, na verdade quem tem que agradecer primeiro sou eu, né, porque, né, do meu ponto de vista, para mim é um privilégio muito grande estar podendo conversar aqui com você aqui no seu canal, né, eu acompanho, né, basicamente, né, essas intervenções que você vem fazendo desde lá de trás, desde o início do canal, né, do Conversas Radicais, né, vi entrevistas muito boas que você tem feito, principalmente nos últimos tempos, né, e aí né, você avaliando que a gente poderia fazer aqui uma conversa sobre esse artigo, para mim, na verdade, é uma satisfação e tanto, né. Bom, eu sou Astrogildo de França. Eu sou professor da Faculdade de Formação de Professores, né, da UES São Gonçalo, como você já introduziu, né, junto com outros colegas lá, trabalhando, né, num curso específico de formação de professores, ali na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, chamado Leste Fluminense, né, ou então, se vocês quiserem, dentro do jargão popular, os famosos papagoiabas, né, e lá, junto com outros colegas, né, da área de ensino de geografia, alguns aqui você já mencionou, inclusive foram meus professores, inclusive no passado, né, o Marcos Couto, o Charles, né, e outros colegas lá também, né, a gente integra dentro do departamento esse núcleo, vamos dizer assim, relacionado ao ensino de geografia, né, e é onde a gente vem trabalhando, né, e tentando sustentar uma proposta específica, né, de trabalho, né, para lidar com esses temas, né, da geografia, o ensino de geografia, né, os problemas relacionados à educação de uma determinada maneira. É mais ou menos o que a gente tem tentado fazer, a gente vem se virando, né, dessa maneira, né. Em termos gerais,
é o trabalho que a gente vem tentando desenvolver, viu? Ok, Astro. Posso chamar você de Astro, né? Só, né? Porque Astro ajuda muito comprido, muito longo, né? Fica à vontade. Bom, Astro, é o seguinte. Ok. Tal como aponta aqui o título do trabalho, né, que vocês publicaram, vocês têm três elementos, né, que se compuseram, né, para fazer o tema como um todo. De um lado, fazer uma crítica da educação à distância. De outro lado, levar em consideração que é esta educação à distância na educação brasileira. Então, existe uma dimensão escalar aí, né, num contexto muito específico. Existe um determinado momento que está sendo levantado aí, que é a questão da pandemia. Bom, conta um pouco para a gente aqui, para os nossos ouvintes, não sei como, espectadores, não sei como chamá-los, porque assim, quem vê acompanha o podcast é ouvinte, mas aí, vamos lá. Mas conta aqui um pouco para nós, de onde veio a ideia desse artigo, bom, o que é que vocês se juntaram para falar mal de quem, falar bem de quê? Bom, assim, qual foi a ideia, como é que isso se desenrolou? Muito bem, Douglas. Bom, esse texto, ele saiu, não vou dizer exatamente de sopetão, né? Embora a redação tenha sido uma coisa bastante rápida, né, na verdade, né? Mas ele acabou materializando uma série de questões que já vinham sendo, vamos dizer assim, pensadas, já haviam sido discutidas há algum tempo, ainda que de uma maneira um pouco informal e pouco sistematizada, né? Sobretudo porque o debate específico do EAD já vinha se colocando para nós, né, dentro de um horizonte já contemplado. Então, pensar a questão da educação à distância até 2019 para nós não era algo completamente inimaginável, porque, e aí uma das coisas que a gente acaba comentando ao longo do texto é que isso já vem, né, de um projeto que já vem se instalando há um tempo bastante considerável dentro da política educacional brasileira e que, portanto, a gente já vinha enfrentando em alguns espaços, dentro da universidade, né, observando a ação dos grupos privados, né, dentro da discussão interna, né, no caso da UERJ, onde a gente trabalha em relação aos cursos de licenciatura, e que já haviam propostas, né, rolando já há alguns anos. Então, tudo isso, quando chega 2020, né, e estoura a pandemia, né, e aí, de certa forma, né, com toda a tragédia que a pandemia representa para todos nós, né, também não tem como a gente observar que ela serve também como está servindo também como caixa de ressonância para uma série de processos que estavam postos, né? Quando chegou o momento, né, e aí houve uma discussão interna no departamento, né, que resultou num volume especial da revista Tamoios, que é a revista do Departamento de Geografia, da FFP, um dossiê especial sobre a questão da pandemia. Né, lá temos vários colegas, inclusive, com vários artigos relacionados a vários assuntos, né, em que a questão do coronavírus, da pandemia do Covid, né, aparece como eixo transversal. Né. No âmbito da educação, né, saíram dois trabalhos, um produzido pelo professor Manuel Martins Santana Filho, né, e o nosso. Né, e a gente optou por seguir esse caminho de fazer esse debate, de produzir esse texto, de escrever esse texto, né, para tentar contextualizar justamente essa tríade que você mencionou, né, a discussão da educação à distância, né, situada dentro, né, de uma escala geral de Brasil, e é por isso que o título começa com alguns apontamentos, evidentemente, né, não havia nenhuma pretensão, é claro, de esgotar o tema, de forma alguma, né, mas principalmente situar esse debate específico do EAD dentro dessa questão da pandemia, né, entendendo-a como caixa de ressonância, portanto, né, e aí falando novamente, né, de coisas que já vinham se situando há algum tempo. Né, e com isso, a gente queria pelo menos situar alguns pontos. O primeiro ponto, que eu acho fundamental, na verdade, é tentar quebrar um consenso,
algum tipo de consenso, né, que está relacionado justamente à adoção do EAD na educação brasileira, sobretudo na educação pública. Né? E uma coisa que a mim ainda deixa perplexo, né, em que diversos setores, né, da direita e da esquerda, né, o EAD se coloca como uma realidade absolutamente intocável às vezes. Né? Só para ilustrar esse momento, houve um caso, né, em que num debate relacionado a esse assunto, em que, né, eu com outros colegas estávamos justamente questionando novamente essa modalidade, e aí fomos abordados por um colega que chegou a dizer que nós não éramos terraplanistas. Então, usou esse termo, né? Não vamos bater isso porque nós não somos terraplanistas. Quer dizer, adotar esse termo para mim é sintomático. Quer dizer, como assim? Então, porque o EAD ele é uma modalidade legalizada, né, assumida enquanto uma norma de Estado, eu não posso estabelecer nenhum senso crítico sobre isso, né, e a ponto de ser considerado terraplanista, inclusive. Não, então tem alguma coisa de errada nessa história. Né? Quer dizer que o EAD é da Terra Redonda, é isso? Pois é, algo desse tipo. Né? E é sintomático, inclusive, né, pegando esse jogo de termos, hein, Douglas, porque no ano passado houve alguém bolou uma metáfora que acabou se popularizando, né, do EAD como a cloroquina da educação da pandemia. E eu achei essa metáfora, inclusive, muito, muito bem bolada, né, muito bem acertada, principalmente quando a gente pega a maneira como, pelo menos no plano discursivo, né, está se tratando, né, a questão da saúde pública no Brasil. Então também se tornou senso comum o elogio ao Sistema Único de Saúde público, né? Eu não vi nenhuma pessoa em sã consciência se posicionar contra isso. Entretanto, quando a gente vai para o terreno da educação, a coisa muda de figura completamente. Então, de fato, tem alguma coisa muito errada nessa história. Então, a primeira questão é essa coisa do consenso, esse consenso. Né? A segunda coisa, né, seria justamente, né, mostrar como é que, a partir desse consenso, né, houve um grande senso de oportunidade, por assim dizer, né, tanto do setor privado quanto do setor público, e a gente sabe que essas coisas estão conectadas hoje, né, justamente a partir de uma visão gerencialista, né, no âmbito público da educação. Né? Então, prefeitos e governadores adotaram esse discurso do ensino remoto, né, de uma maneira bastante tranquila, né, sem grandes debates, né, até porque havia em diversos momentos, né, apoio de setores dentro da universidade, de educadores, né, então, né, você tem educadores fazendo isso, né, estabelecendo sobre a argumentação de que o ensino remoto não é EAD, de que o EAD é algo mais organizado, que tem uma metodologia específica, que depende do uso de determinadas tecnologias organizadas de uma determinada forma, com um projeto curricular específico e tudo mais. Né? Essa defesa, essa tipificação, né, que por sua vez gerou essa diferenciação, né, ensino remoto não é EAD, né, já chamava a atenção, né, pelo menos para nós, dentro vamos dizer assim, da categoria de educadores. Né? Inclusive, né, em membros de associações ligadas à educação. Né? E aí, só para pontuar, me chamou muito a atenção, eu até coloquei uma notinha, né, no texto, que mencionava, durante uma live, né, essa colega, ela usou a seguinte frase, dizendo que com esse debate todo, o interesse dela era levar a escola para a internet. Ela usou exatamente essa frase. Eu pensei, puxa vida, mas o objetivo não é o contrário, não é trazer a internet à escola? Não há uma inversão brutal acontecendo aqui, né, em termos de sentido do que é o processo pedagógico, do que é o processo de aprendizagem, né? Então esse era o segundo ponto, né? Digamos assim, né? O primeiro, romper o consenso. O segundo ponto, uma vez esse consenso, né, quebrado, né, tentar inserir esse debate dentro de um contexto maior,
né, da educação brasileira, e aí tem toda uma primeira parte, né, tentando fazer uma apresentação, né, de como é que a política brasileira vem se desenvolvendo ao longo das últimas décadas, né, criando o seu próprio sistema nacional de educação, né, um sistema altamente centralizado, né, e formulado por uma classe gerencialista que funciona de forma muito orgânica na relação Estado-mercado, né, e isso muito mais dentro da pandemia. Aí a pandemia, então, ela dá né, a reverberação necessária para um salto de qualidade na implantação desse processo. Né? Então, esses 3 momentos aqui, né, digamos assim, foram os motes, né, básicos, né, que acabaram, de alguma maneira, impulsionando a gente para escrever esse texto. Né? E ficamos até um pouco surpresos, porque foi uma coisa assumidamente despretensiosa, por um lado, né? Mas que, depois, com o passar do tempo, a gente viu que esse texto despretensioso acabou até circulando um pouco. Então, ele é mencionado na página do Itaú Unibanco, o que não deixa de ser uma coisa assustadora, inclusive, às vezes, né? Mas, enfim, chegamos a esse ponto. Né? Muito bem, Astro. O que você foi falando aí vai me trazendo coisas na cabeça, obviamente. Acho que uma delas, e estava comentando esses dias sobre isso, é que nós estamos, você está junto com a gente também, fazendo um curso à distância, né, a muita distância, sobre a dimensão geográfica, né, do Capital do Marx. E eu estava fazendo um comentário aqui com a Conceição, e bate-papo, e a gente fala, e claro, né, vai falando sobre essas experiências. E uma coisa que me deixa muito, muito triste, na verdade, muito preocupado, né, é toda vez que a tal da aula acaba, sabe? E estamos todos, sorrindo, felizes, tranquilos e tal, e não vamos para casa porque já estamos em casa, né? E falamos tchau para todo mundo e desliga o sistema. Né? E aí uma coisa que 30 e tantos anos de universidade, mais quase 35 anos, né, de professor, sempre me chamou muita atenção, é o papel do cafezinho, né? É o papel do corredor, é o papel do intervalo, esse papel fundamental, né? Que é onde uma parte considerável do conhecimento se produz. Até porque ali se sistematiza a dúvida, muitas vezes, ali se propõe caminhos, ali, né, as relações entre as pessoas. E essa é uma questão fundamental que nenhuma escola, nenhuma educação à distância pode se transformar numa escola. Você pode, claro, você pode passar informações, você pode trocar ideias, como nós estamos trocando aqui, não é? Claro, mas chamar isso aqui de escola realmente é você perverter o conceito. Né? Quer dizer, a ideia de juntar pessoas, o caráter subversivo que é juntar pessoas. Né? Quando você tem essas pessoas reunidas sob o comando de um clique, de um mouse, de uma coisa assim, né? Quer dizer, esse caráter subversivo ele fica extremamente sob controle. Né? Ele vira uma coisa bastante prepotente, né? Violenta, sob vários aspectos. Vocês levantaram uma série deles, vamos conversar um pouco sobre isso, mas eu queria levantar num primeiro momento a minha indignação, né, com a ideia de que a educação à distância possa substituir a escola. Da mesma maneira como essa coisa, né, principalmente nos Estados Unidos, mas não só, a ideia de que você pode educar o seu filho dentro da sua própria casa, desde que você ministre os conteúdos e tal, o que significa a impossibilidade de você colocar o teu filho na contradição do conjunto de ideias que existe dentro da sociedade. Então, assim, esta relação está morta, né? Porque é a reprodução de um mesmo fundamento, de uma estrutura discursiva mediada, então, né? Quer dizer, onde você tem ali um conjunto de valores, de uma dimensão ética, estética, né? Da família, do preceptor, né?
que vai ali, sob controle, criar uma outra pessoa, um outro membro dentro da sociedade. Então, essas coisas, a ausência da escola, ela é em si mesma uma violência, né? Do ponto de vista desta sociedade que foi construída principalmente do século XVIII para cá, a ideia da sociedade urbana, a ausência da escola é uma violência contra essa mesma sociedade, contra as pessoas e, bom, em resumo, isso é uma coisa realmente para a gente conversar muito, né, do ponto de vista conceitual, né? Assim, a gente precisa... Bom, mas vou entrar aqui direto no texto para a gente conversar um pouco. Você já deu uns toques de algumas coisas que estão aqui, mas eu, assim, vou pegar logo um ponto de partida, né? Um ponto de caráter fundamentalmente conceitual, né, que vocês levantaram e que envolve, então, eu vou ler a frase aqui e depois vou comentar mais, tá? Então, lá pelas tantas, eu não sei exatamente em que página isso está, mas eu vou contar para você já. Está na página 20. Aí vocês disseram assim, bom, o pós-modernismo proclamando o fim da totalidade, das verdades eternas e universais e dos grandes relatos mediante os quais todas as coisas podem ser conectadas, põe um foco efêmero no indeterminado e no fragmento. Isso é uma questão. Com enormes consequências para a organização do conhecimento sistematizado, tanto na universidade quanto na escola, o pós-modernismo questiona a divisão do domínio científico da filosofia neocantiana e positivista, e propõe superar a fronteira que separa e isola os campos do conhecimento da filosofia das ciências humanas e naturais. Essa trilogia, a citação é longa, porque no final é que tem vocês sintetizam, acho que de uma forma magistral. Eu queria que, se você puder, desse uma comentada melhor nisso. Essa trilogia de reestruturações das instituições, que é o pós-estatismo, da esfera econômico-social e das novas feições do mundo, do trabalho, o pós-fordismo, e do pensamento, o tal do pós-modernismo, vai compor o rentismo como um centro sistêmico de acumulação capitalista planetarizada. E aqui vocês estão citando o Rui Moreira e tal. Com o seu modelo de espaço concentrado, desconcentrado, aí você vai mais ou menos nessa. Bom, até onde eu consegui entender dessa história, quer dizer, que num primeiro momento, né, da aproximação, né, que vocês fazem do tema, vocês vão tentar, para dentro do próprio desenvolvimento da sociedade capitalista, no estágio em que ela se encontra, achar os fundamentos básicos do que está acontecendo, dessa ideia mesmo do que é a educação. Então, eu queria que você desse uma desdobrada nisso, né, e explicasse um pouco para nós, né, qual que é o barato dessa frase toda, né? Bom, Douglas, a tentativa sempre, pelo menos na nossa perspectiva, é tentar pensar todas essas coisas em termos de totalidade, né? Tentar, né, entender essa realidade, né, como síntese, a famosa termo, né, a síntese de múltiplas determinações, que está presente já no velho Marx, né? E que, portanto, o debate da educação à distância ele não é um debate estritamente pedagógico, ele extrapola a pedagogia, extrapola o campo da formação, né? E está relacionado, evidentemente, a toda uma visão de mundo, uma forma de reorganização do mundo em todas as suas esferas, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tentou, nesse trecho, sintetizar isso, né, pegando esses 3 pontos que você acabou de destacar, né? Em primeiro lugar, né, há um processo de reestruturação, né, da relação de como que a política pública em cada estado nacional vai se operar dentro de um contexto global de crise da acumulação capitalista, né, que chega num estágio absolutamente aterrador, né? Talvez
acho que a civilização nunca chegou num ponto tão abrasivo, né, do ponto de vista das condições concretas da vida, como chegamos agora. Inclusive, né, de novo, né, o contexto da pandemia, de novo, ele amplia a percepção desse processo, né, que não é um processo novo, é um processo que vem de um, né, né, ele carrega um movimento, né, mas a percepção dele hoje ela é extremamente ampliada, né, porque ela toca, né, em algo que é estritamente palpável, que é a vida das pessoas, né? Então, de um lado, né, essa relação, né, de Estado, né, esse termo, né, chama do pós-estatismo, né, atrelado, né, a essa dinâmica de reestruturação do trabalho, né, que basicamente, né, é um processo que vem desde a década de 70 para cá, né, a crise econômica de 79, né, e aí todo o processo de fundamentação daquilo que a gente chama de neoliberalismo, né, a tentativa de reestruturação do mercado, que muda a esfera da produção, que por sua vez exige do Estado uma nova forma de atuar nessa relação, né, entre Estado e sociedade, né? Então, se antes, supostamente, em alguns lugares do mundo, né, havia um estado de bem-estar social, e nós sabemos que isso não se deu em escala planetária em momento algum, né? Isso sempre foi muito restrito em alguns pontos específicos, no Brasil isso nunca aconteceu de fato, né? Entretanto, né, com essa onda, né, neoliberal, né, você tem uma mudança na reconfiguração desses três núcleos, né, Estado, sociedade e mercado. Então, o mercado passa a ter a primazia, né, do controle das relações em comparação com sociedade e Estado, né? O Estado, nesse sentido, ele se reformula, né, para assumir um papel um pouco diferente, né, diante, né, perante os dois demais, né? E aí vem todo o processo que a gente vem acompanhando desde os anos 80, né, desde os governos Thatcher, Reagan, né, na Europa, no primeiro momento, né, na Alemanha também, né, e que depois não apenas extrapola o âmbito dos governos de direita, mas também é absorvido inclusive por governos progressistas, né? Ou seja, a social-democracia europeia não consegue dar uma resposta à altura daquele movimento e passa a incorporar essa agenda também. Então, François Mitterrand fez isso nos anos 80, aqui no Brasil isso começa lá naquela transição dos anos 80 para 90, o governo Fernando Collor de Mello, a coisa já está estourando, né? Ganha continuidade nos governos FHC, Lula, Dilma, né? Ganha um ímpeto maior né, com o governo Temer e acelera de vez com o governo Bolsonaro, né? Então, a modificação de Estado em relação a isso, né, atendendo a esse movimento global, né, de crise da acumulação, né, capitalista, né? E se por um lado a gente tem esse movimento no âmbito do mercado, a gente tem esse movimento no âmbito, né, do Estado, né, enquanto dimensão que organiza, digamos assim, um elemento de organização da vida pública das sociedades, por assim dizer, né? Isso também entendemos que também isso ocorre, há uma expressão desse movimento no âmbito das ideias, no campo das ideias, né? Isso não é um movimento, vamos dizer assim, que ocorre apenas no plano da economia, no plano empírico da vida. Isso ocorre no plano das ideias, até porque, né, o movimento das ideias, né, ele também se torna uma exigência desse movimento concreto da realidade, né? Então, a possibilidade de sequer cogitar, né, uma alternativa a esse tipo, né, de movimento de Estado e mercado que configura o chamado neoliberalismo, né, ela passa a ser tolhida, passa a ser recusada, passa a ser deslocada, combatida, né, justamente por um determinado circuito, né, de ideias que questionam, para começar qualquer tentativa de possibilidade de uma leitura geral do mundo, né, que foi a consagrada crise das metanarrativas. É impossível fazer uma articulação geral, né, da história, né, porque, e aí os argumentos a serem utilizados a isso né, porque, na verdade, isso foi uma promessa irrealizável da modernidade, né, essa promessa não se cumpre, né, não há possibilidade de você pensar, né,
né, o sujeito, se você não consegue, se você não consegue pensar o sujeito, então você não consegue pensar a mobilização de transformação da realidade, né? Então, e aí você vai ter uma série de tendências, né, das mais variadas, né, desde os anos 70 para cá também. Então é à toa que esse movimento acontece, essas coisas acontecem bem na mesma época, né? Reformulação da política econômica, né, com o chamado neoliberalismo, né, reformulação da política de Estado, né, e uma reformulação do campo das ideias. E aí, novamente, né, e aí não dá para não deixar de falar, né, uma reformulação do campo das ideias que basicamente impregna todo o espectro político, né, da direita e, sobretudo, da esquerda. Então, essas três coisas para nós aparecem combinadas. E, portanto, se essas três coisas aparecem combinadas, né, Douglas, ela vai ter uma reverberação, ela vai ter um desdobramento no que diz respeito, né, a pensar o processo pedagógico, a pensar, inclusive, a maneira como se organiza a sociedade para atender às suas demandas de educação. Né? E aí, né, no nosso entendimento, das pinças desse processo acaba encostando na EAD. Né, porque tem a ver com isso que você falou, esse comentário que você falou agora há pouco, né? Ela pressupõe, né, que vamos dizer assim, o elemento humano do processo pedagógico ele é completamente ele pode ser abolido, né? Isso me lembra duas coisas, inclusive, né? Eu lembro um conto do Isaac Asimov, né, do cara que é convidado para entrar numa escola, né? E chega lá, são dois robôs dando aula, um cumprindo o papel, digamos assim, estritamente pedagógico de dar aula, e um outro, né, inclusive com feições femininas, uma coisa meio sexista, né, toda acolchoada e tudo mais, e aí quando o bebê se machucava e acontecia algum problema que não era estritamente pedagógico, um robô se desativava, esse robô de características femininas se ativava, ninava a criança. E aí o visitante perguntava, pô, interessante, mas por que vocês não fundam essas duas coisas no mesmo robô? E o diretor da escola fala, não, isso aí é um retrocesso. Como assim um retrocesso? É um retrocesso porque com isso a gente estaria retornando ao ser humano. Ou seja, é o que alguns autores falam, né? Você tem um pensamento pedagógico hoje colocado que é um pensamento pedagógico à prova de professor. Há um questionamento completo do sujeito que encarna a tarefa pedagógica, né? Isso é uma coisa. E a segunda, que eu acho que é o caso mais bizarro que eu vi ao longo de todo esse processo, não sei se você ouviu falar, é um caso que aconteceu no Canadá, né, alguns meses atrás, não sei se foi esse ano, ano passado, em que um estudante de uma universidade no Canadá descobriu que o professor com quem ele estava assistindo aulas online estava morto. O cara morreu. Ou seja, ele estava tendo aula com um fantasma. Né? O cara tinha gravado as aulas anos antes, essas aulas ficaram sobre a propriedade da universidade e continuam sendo utilizadas com os alunos. E o cara, quando descobriu isso, entrou em pânico. Eu estou supostamente interagindo com uma pessoa que não existe mais. E tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem coisa nenhuma. A universidade está falando isso. Né? Então, são com essas coisas. O que é que isso sinaliza? Tem um elemento aí, tem uma questão aí, vamos dizer assim, que é quase ontológica, digamos assim, por assim dizer, né? Que tipo de sociedade é essa que está sendo pensada, que está sendo criada, que está sendo desenvolvida, né? Em que é não apenas plausível, mas plenamente executável, né? Você pensar a tarefa, o processo de formação do ser humano sem o ser humano. Nesse caso, literalmente, sem ser humano nenhum, né? Porque o cara não está mais ali. Né? Então, acho que é esse o pano de fundo. E por isso, acho que todo o restante dos elementos que, inclusive, a gente coloca no texto, com a discussão da tecnologia, na educação, né? A discussão de você pensar outros modelos curriculares, né, que embasariam a proposta da EAD, né? Todos esses elementos, assim, parecem, né, a partir dessa comparação, absolutamente secundários. Né, terciários, né, talvez até mais, né, porque a questão não toca, ela não bate naquilo que é o fundamental, naquilo que é o essencial dessa discussão. Né. Então, foi o que a gente tentou mais ou menos colocar dessa forma, Douglas, desse tipo.
né? Ok, eu estou aqui matutando a tua fala e, bom, me vem à cabeça sempre, né? Eu tô com um problema com essa coisa de ser entrevistador, porque chega um determinado momento eu já estou falando isso para os entrevistados, que é o seguinte: daqui a pouco eu estou falando mais do que vocês, e isso não é justo nem certo. Mas, de qualquer maneira, estou aqui pensando no seguinte: de fato, há um certo confronto, eu acho um pouco confuso, que é você se debater, digamos, para resistir. Você se debate com a dimensão técnica, com o produto, mas não se debate com a relação. Essa é uma questão fundamental. E nesse sentido, eu diria o seguinte: não, uma das questões fundamentais é que a origem da nossa cultura, do establishment, né, dessa condição da humanidade ser humana, é você estabelecer uma tradição oral sistemática, não é? Quer dizer, as pessoas contam para as outras histórias e vão criando uma memória. Essa é uma questão fundamental. Quando o livro, propriamente dito, o livro com a imprensa, se torna uma coisa comum, ela vai se tornando cada vez mais comum, isso não significa que esta relação, digamos, ela deixa de existir. O problema é claro, você, nessa altura do campeonato, em pleno ano 2020, você pode abrir textos que foram escritos há 2.500 anos e, bom, ok, as pessoas estão mortas. Mas o objetivo de tudo isso, primeiro, você tem consciência do fato, e segundo, você tem por objetivo a relação com a sociedade no qual você está inserido. Esse é o jogo, né, que permite, então, que os elementos fundantes da ideia de memória, eles mudem de capacidade, né? Então, quando você tem um computador na sua frente, a internet na sua frente, não existe, me parece, um erro de princípio. O problema não é esse. O problema é o projeto de sociedade de relação que você quer usar esse tipo de coisa. Quer dizer, você quer entregar. É como se no século XVI você quisesse entregar um livro para o indivíduo, mas aí, ao entregar o livro, ao mesmo tempo você colocasse ele dentro de uma cela de uma cadeia. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido, porque no final das contas, a própria reprodução da memória ela está colocada em jogo. Então, e nesse sentido, a própria existência da sociedade está colocada em jogo. Acho que essa é a questão que, de alguma maneira, essa não sei se pode chamar de fábula, né? Porque eu não sei se existe fábula com robôs, mas essa história do Asimov nos leva também, né? Assim, de alguma maneira, Blade Runner fala muito disso, né? Essa coisa da memória, da construção da memória, né? O Philip Dick trabalha muito com isso, né? Então, tem muito dessa discussão, e ela é uma discussão riquíssima. Eu acho que realmente tem uma questão aí, né? Uma questão, vocês chegaram aqui num determinado, logo depois dessa frase longa aí que eu andei ainda na página 20, na base da página 20, vocês colocam uma frase meio falando assim, ó, é o seguinte: a base geográfico-espacial de apoio é o modo de vida urbano, a urbanização da humanidade, concentração que viabiliza a aceleração dos processos. Quer dizer, gente, isso aqui é um jeito de viver. É disso que nós estamos falando, não estamos falando de outra coisa, né? Quer dizer, se esse jeito de viver que está colocado, acho que num processo que está muito longe da escola, né? Quer dizer, a ideia de que os teatros de rua desaparecem, né? Assim, que a televisão e as novelas vão te colocar naqueles mesmos horários e tal, na frente, né, dentro de casa, esses processos de isolamento, né, das relações e as festas, e muitas vezes começam só depois da novela, porque antes da novela ninguém sai, ninguém faz, né? Então, essas coisas que envolvem, então, a paulatina construção do isolamento, né? E que chega num determinado momento, estamos colocados frente a uma crise tal que este projeto geral de sociedade, ele também
parece ser uma saída para a escola, que era, eu diria, o último bastião de resistência e com a possibilidade, então, da relação coletiva, da subversão, da ideia de conhecimento, né? Do descontrole sobre o conhecimento, que é uma questão fundamental para qualquer sociedade, para qualquer ser humano. Então, nesse sentido é que acho que vocês apontam muito bem, e daqui a pouco, um pouco mais para frente, acho que na página já 22, vocês já dão um nome a um dos sujeitos associados a esse tipo de relação, que é o Todos pela Educação, um verdadeiro movimento, não é? Em que vocês estão se, vamos dizer assim, dizendo o seguinte: aqui temos um discurso organizado, né, nessa direção. Astro, fala um pouco mais para a gente sobre esse negócio de Todos pela Educação. Quem é Todos? Porque eu não faço parte desse Todos e tenho a impressão que vocês também não. Então, assim, quem é Todos para a Educação? Que negócio é esse aí? Pois é, né? Essa é a primeira, né,